Alegrem-se, pois, eu, o Senhor, o Deus de vocês, fiz grandes coisas. Somente a misericórdia de Deus pode nos assegurar a alegria. Quando confessamos os nossos pecados, Deus restaura o relacionamento conosco e o seu perdão nos dá um novo propósito de vida. Sim, somente Ele pode fazer grandes coisas em nossa vida. Mas quais têm sido as grandes coisas que Deus tem feito em sua vida, que proporciona alegria em você? Deus é um Deus de grandes feitos e constantemente Ele tem manifestado o seu amor e cuidado para conosco. De onde vem a salvação? Sobre isto queremos refletir neste culto. Sejam bem-vindos e bem-vindas a este culto online, que a palavra de Deus possa fortalecer a sua fé. Nós celebramos este culto em nome e na presença do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santo nome incomparável, tem Jesus, o amado Deus, Rei dos Reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus no céu, nome bom, doce a fé, esperança do porvir, nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá conforto, hoje e sempre onde for. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é a arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Sejamos sinceros, sinceras. Quem de nós consegue pensar e fazer somente o bem? Embora exista em nós o desejo de fazermos a vontade de Deus, sempre de novo falhamos, caímos em pecado. Nossa luta contra o pecado é diária. Por isso, vamos nos colocar na presença de Deus, confessando os nossos pecados e pedindo o seu perdão. Oremos. Bondoso Deus, reconhecemos que somos pessoas cristãs falhas, fracas, pecadoras. Todos os dias pecamos contra a tua santa vontade. Com o apóstolo Paulo, reconhecemos que muitas vezes deixamos de fazer o bem que gostaríamos e acabamos fazendo o mal que detestamos. Ferimos uns aos outros com palavras, ações e omissões. Em nossa fragilidade, reconhecemos que somos dependentes do teu amor, do teu perdão, da tua força. Sozinhos, sozinhas, não conseguimos encontrar o caminho da salvação. Por Cristo, suplicamos, tem misericórdia de nós, perdoa-nos, ajuda-nos a lutarmos contra todo o mal
a vivermos a tua paz e a nos relacionarmos a partir do teu perdão e do teu amor. Por isso, cantamos. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser. Quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser. Um vaso novo. Felizes são aqueles e aquelas que em sua fraqueza e em seu erro se lançam nos braços de Deus. Pois assim está escrito no Salmo 30, versículo 5. A sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Assim anuncia você que foi sincero na sua confissão o perdão dos seus pecados. Em nome do Trino Deus. Amém. Vamos nos recolher, nos colocando na presença do nosso Deus. Oremos. Bondoso Deus, novamente nos colocamos diante de Ti para Te agradecer. Agradecemos pelo Teu amor para conosco, pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia e por Tu vires a nós com o Teu cuidado e agir. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine e abra o nosso coração e mente para ouvir e compreender a Tua santa palavra e que ela transforme o nosso viver. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Além do céu azul, foi Jesus preparar um lar para dar a quem a vitória alcançar. Anelo conseguir a vida do porvir, com fé no meu Senhor Jesus. Pensei que eu de mim nada tenho pra dar, mas sei que meu Jesus já me veio salvar. Agora quero eu ter fé no meu Senhor, até seu rosto ver além. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. Amém. Prezados irmãos e irmãs na fé, temos previsto para a pregação deste quinto domingo, após Pentecostes, o texto de Romanos, capítulo 7, versículos 15, até a primeira parte do versículo 25. Esse texto está relacionado com conteúdos primários da fé. Somos capazes, sem Deus, de encontrar a paz, a liberdade da morte e fazer o bem? Qual a nossa condição humana existencial na busca
pela comunhão com Deus? Convido para ouvirem o texto de Romanos 7, 15 a 25a, que quer nos proclamar a presença, o amor e a salvação de Deus. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. Isso mostra que de fato já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim eu sei que o que acontece comigo é isto: quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço, uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O texto de Romanos está inserido numa parte do livro que Paulo argumenta positivamente as consequências do pecado humano e sobre a ação de Deus. Romanos 7, 15 a 25a. Onde está a salvação e como ela acontece? Essas são as perguntas de todos os dias, não de todos, mas para um segmento da humanidade. Esse ser humano percebe a sua fragilidade, o seu vazio e busca socorro, almeja a paz e a liberdade, busca por sentido e felicidade, não raro confundindo-as com prazer, poder, benefícios, interesses individuais passageiros. Nessa busca, é comum fazer várias tentativas e considerar todas as propostas humanas e religiosas como possíveis para atingir a meta de livrar-se do mal e de seus poderes. Paulo comunica que a morte do ser humano é vencida por Cristo graças à vontade absoluta de Deus. Conforme o versículo 25a, Paulo define o ser humano como um ser frágil, dependente, que não consegue fazer o que quer. E ele reafirma a lei como um instrumento bom que denuncia ao ser humano o seu erro, o seu desvio do bem. A lei torna-se a referência para o discernimento entre o bem e o mal. Conforme o versículo 21, a lei denuncia uma força do mal que habita no ser humano e impede de fazer o bem. Mas essa lei não resolve o conflito. Antes evidencia a contradição em que o ser humano vive. Ao mesmo tempo, Paulo afirma que há no ser humano uma vontade de fazer o bem, mas que sozinho ele não consegue fazer, conforme o versículo 18. Ele sentencia que há um conflito interno, forças em oposição que anulam o livre arbítrio do ser humano. Os versículos 22 a 24 reforçam a definição da situação desgraçada do ser humano, que o torna dependente de uma ação externa de Deus
para salvá-lo desse conflito, da morte e prepará-lo para fazer o bem. A solução anunciada pelo apóstolo, conforme o versículo 25, exige ainda ampliar a compreensão e a dimensão da justiça de Deus, da salvação doada por Deus em Jesus Cristo. Consideramos que a ação salvadora de Cristo restaura o ser humano como criatura de Deus, liberta do poder do mal e restitui ao ser humano a liberdade. Aqui podemos nos referir ao nascer de novo, a nova criatura, ao novo ser humano, a um ser humano reconciliado e em comunhão com Deus, a partir da ação salvífica do próprio Deus realizada em Jesus Cristo. A ação salvífica restitui a nossa dignidade como criaturas humanas e concede-nos a filiação plena com Deus. Antecipa a nossa liberdade diante dos poderes da morte e livra-nos da morte final. Significa que a luta interna permanece agora, porém, em comunhão e reconciliados com Deus. A partir dessa novidade de vida, somos chamados para viver em comunhão com Deus, em nossos contextos, na realidade de cruz. Permanece também a importância da lei para continuar denunciando e identificando o rosto do mal presente em nós e na face da terra. A justiça de Deus cria no ser humano a consciência do pecado e de sua verdadeira realidade humana. Ao mesmo tempo, concede perdão, livra-o constantemente do mal. Essa ação salvadora inaugurada em Cristo é uma dádiva incondicional, instalada por graça no ser humano. Essa ação do amor e da misericórdia de Deus denuncia o ser humano de seu desamor, sua escravidão e, ao mesmo tempo, antecipa sua participação na ressurreição de Cristo. Prezados irmãos e irmãs, assistimos à desconstrução de princípios, conceitos e sistemas. Colhemos um tempo de barbárie, de pouca solidariedade, pouco comprometimento com o coletivo e com a vida em comunidade. Instalou-se a indiferença diante da desigualdade, injustiças, poderes e meios de morte. Transitam a alta competitividade e a lógica da acumulação de bens e das aparências. Importa muito dar sentido à vida. O ser reconhecido, o ser admirado, tem prazer e acesso a uma infinidade de produtos e serviços voltados para si mesmo. Um tempo em que as pessoas passam umas por cima das outras, sem qualquer constrangimento ou culpa. Para que servem a oferta e ação salvífica de Deus, se eu posso buscar e escolher aqui mesmo as coisas que me dão sentido para a vida e me salvam? Como Deus pode salvar-me se não sou escravo de nada? Sabemos, no entanto, que aquilo que estava ruim ficou pior. Ganhamos o declínio da eficácia do serviço público, o desvirtuamento da política, a crise ecológica, o aumento do fundamentalismo, a epidemia das doenças, a fragmentação de pequenos e grandes sistemas de verdadeira ajuda e formação do ser humano. Ganhamos uma geração voltada para si mesma, presa ao presente
e alienada da perspectiva de horizontes da continuidade da história. Com ela, perdemos os grandes ideais, a esperança. Para essa geração, a salvação está aí, a minha beleza, independência, o meu prazer, tudo posso hoje mesmo e com crédito tudo posso ter. Os dons e carismas adulterados receberam nova função. Seus exageros, podemos aferir que a crise humana se acirrou. Com a linguagem teológica de Paulo, podemos dizer que a força do mal está ganhando a batalha, mesmo que o ser humano aspire ao bem. A mensagem de nosso texto de hoje, Romanos 7, 15 a 25a, e da teologia de Paulo estão vivas. No contexto que identificamos anteriormente, é notícia nova e boa, mesmo não sendo aceita. O ser humano necessita da vitória de Deus sobre a morte e a escravidão do pecado. A novidade de nosso texto está na mensagem de que a salvação vem de fora. A salvação vem de Deus. O texto de hoje nos motiva a reconhecer em Deus o poder de guiar o ser humano para a liberdade e a vida justa, criativa e criadora. Esse texto nos mostra que não há pessoas mais santas do que outras, ou que nosso objetivo é formar comunidades só de justos, convertidos e limpos de pecado. O texto, ao contrário, apresenta o desafio de proclamar a mensagem da salvação nas situações em que a morte e o pecado estão presentes. O Deus que em Jesus Cristo veio para essa realidade e para o ser humano vazio de salvação, assumiu as consequências de seu amor e instalou nela uma nova dimensão de vida, a vida maior do que o mal, que pode ser edificada nessa história através de sinais. Essa é a ação reconciliadora de Deus, que cria no ser humano a comunhão santificadora, mudando seus planos e tornando-o mais forte do que o mal. O ser humano que não se conforma com a injustiça, a desigualdade, a brutalidade, a intolerância. O ser humano que não se conforma com a destruição da criação e da vida injusta no mundo. O ser humano que incide na realidade, disposto a servir e amar com liberdade, perseverança, esperança, com o Espírito bom, dádiva, força do Espírito Santo, vocação da presença salvadora de Jesus Cristo. Que possamos servir a Deus seguindo as suas leis, leis que defendem a vida do ser humano, da criação, do mundo. Que assim seja. Amém. Diante desta palavra, convido para confessarmos a nossa fé no Trino Deus através das palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados,
na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque olho ao meu redor. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu olho ao meu Senhor. Não há circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vistas. Alegre estou, não há circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vistas. Alegre estou. Este gozo que eu sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Este gozo que eu sinto em minha alma é porque eu sigo a quem é fiel. Não há circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vistas. Alegre estou, não há circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vistas. Alegre estou, ainda que a terra não floresça e a vide não dê seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, tem de confiar. Não há circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guie por vistas. Alegre estou, não há circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guie por vistas. Alegre estou. Vamos nos colocar na presença de Deus, aquietar a nossa alma e orar. Oremos. Todo-Poderoso e amado Deus, é sempre um privilégio podermos meditar na Tua Palavra. Hoje ouvimos na pregação que seguidamente deixamos de fazer o bem e acabamos fazendo o que é mal. Sozinhos e sozinhas, fracassamos na luta contra o mal. Somos dependentes do Teu perdão, da Tua força, da Tua salvação. Apesar de tudo, continuas nos amando e derramando bênçãos sobre nós. Nós te agradecemos, gracioso Deus, por todas as bênçãos recebidas das Tuas mãos bondosas. Agradecemos pelo dom da vida, pela saúde, pelo trabalho, pelo nosso lar, pelo pão de cada dia. Agradecemos pelas ofertas e contribuições financeiras que ajudam a manter os trabalhos da Tua Igreja. Recebe, Senhor, cada oferta dada com gratidão por tudo que recebemos de Tuas mãos. Continua nos comprometendo e nos motivando para gestos de gratidão. Deus de amor, trazemos diante de Ti as nossas intercessões em favor de pessoas. Nesse tempo de pandemia, oramos pelas milhares de pessoas em nosso país e no mundo que morreram por causa do coronavírus. Pessoas de todas as idades. Clamamos pelo Teu consolo, pelo Teu conforto para as pessoas enlutadas. Pessoas que carregam a tristeza da perda
e o vazio da falta da despedida. Acompanha, Senhor, familiares que choram a perda de seus entes queridos por outros motivos, outras doenças, acidentes, violência. Consola cada mãe enlutada, cada pai, cada filho, filha, cada irmão, irmã, cada cônjuge, enfim, todas as pessoas que estão com o coração apertado por causa do luto. Oramos pelas pessoas que estão doentes, internadas, com dores, com medo, ligadas a aparelhos, ou então em suas casas, esperando alívio, recuperação e cura. Coloca a tua mão curadora sobre elas, Senhor, restabelecendo a saúde, sarando, curando, libertando. Agradecemos por todas as pessoas que estavam doentes e hoje estão curadas. Graças, Senhor, por cada cura. Também agradecemos por todas as mamães que estavam grávidas e hoje estão com seus bebês em casa, crescendo, ó Deus, com saúde. Graças te damos. Intercedemos pelas pessoas desempregadas em nosso país e no mundo, por aquelas que estão aflitas, porque não conseguem imaginar uma possível volta ao trabalho. Intercedemos para que as pessoas carentes que ainda não conseguiram o auxílio emergencial consigam o quanto antes. Elas precisam do auxílio para terem o pão na mesa. Deus, que tudo vê e tudo sabe, guie e dá sabedoria às nossas autoridades. Que antes de qualquer decisão, encaminhamento, busquem orientação em Ti, Senhor. Que interesses particulares sejam deixados de lado e o trabalho seja feito com honestidade, verdade e compromisso com a vida. Ó Senhor, abençoa a Tua Igreja, todas as comunidades cristãs, todas as famílias, que permaneçamos fiéis a Ti, na esperança do retorno das atividades presenciais, assim que for possível. Que essa pandemia passe, que vacinas e tratamentos sejam descobertos o quanto antes. Socorre o Teu povo, ó Deus da vida, por Cristo Jesus, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do nosso Deus. Que Deus, a fonte da bênção, te abençoe. Que Deus, a fonte da força, te fortaleça. Que Deus, a fonte do amor, te anime a amar todas as suas criaturas. Assim te abençoe o Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem nessa paz, tenham todos um abençoado domingo, uma boa semana, guardados e protegidos pelo nosso Deus. Amém.